Olá, querido. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Que bom que nós estamos aqui no quarto dia de 21 dias de jejum e oração. É um propósito que nós entramos e nós vamos chegar até o fim. E eu tenho certeza que nós vamos subir mais um degrau nesses jejuns e nessas orações. E o nosso objetivo, o nosso foco é pedir a Deus que abra os nossos olhos. Isso mesmo, que abra os nossos olhos. Que possamos enxergar, que possamos ver de fato o espiritual se manifestando, que possamos tirar os nossos olhos do natural e colocarmos os nossos olhos no sobrenatural. Eu quero compartilhar com você Romanos capítulo 12, o verso 1 até 2 diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos nós, querido, queremos viver a vontade de Deus. Todos nós ansiamos, desejamos. E um princípio muito importante que eu quero compartilhar com vocês a respeito da vontade de Deus é que para nós vivermos a vontade de Deus, nós precisamos nos apresentar a Deus. Isso mesmo, nos apresentar a Deus de forma voluntária. Não é você levar um sacrifício de animal para Deus, mas é você mesmo ser o próprio sacrifício. É se colocar no altar, ou seja, é se colocar na presença de Deus e declarar: eis-me aqui, Senhor, toma minha vida, toma minha casa, toma minha família, toma os meus recursos, toma tudo que eu tenho. Aí quando você faz isso, querido, acontece algo incrível. Você entrega a sua vida a Cristo, que Ele deu a você devolve para Cristo, e aí Ele vai manifestar a vida dele em você. Por isso que o apóstolo Paulo ele disse uma coisa muito interessante. Em Gálatas capítulo 2, no verso 20, ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, e não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou por mim. Ou seja, querido, a liturgia do templo perde o sentido se não tiver o culto da vida. É você que cultua a Deus. Por isso, para nós vivermos essa vontade, é importante nós termos a mentalidade de entrega. É tirar aquela mentalidade egoísta que muitas pessoas têm, uma mentalidade mundana, que é aquela mentalidade que eu só tenho que receber, é aquela mentalidade que eu fico lá esperando, às vezes até algumas pessoas cantam, né? Que o melhor de Deus ainda está por vir. Querido, o melhor de Deus já veio, é Jesus. Então por isso nós devemos nos apresentar a Ele e declarar: eis-me aqui, Senhor, a minha vida pertence ao Senhor. No Salmo 37,5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. E algumas traduções diz: e Ele fará. Então, querido, o que vai determinar a ação de Deus da sua vida, presta atenção nisso, o que vai determinar a ação de Deus na sua vida é a sua entrega a Deus. Quando você entrega o seu caminho, a sua vida a Deus. E quando você confia que Ele tem o controle de todas as coisas, Ele age nessa situação. Então que nós possamos guardar esse primeiro princípio para vivermos a vontade de Deus. É o princípio da entrega. Entrega o seu tempo a Ele, querido. Entrega a sua vida a Ele. Entrega os teus passos, teu casamento, tua empresa, teus sonhos, planos, projetos e diz: Pai, faça a tua vontade na minha vida. Eu quero viver a tua vontade. E quando nós jejuamos e oramos, justamente nós de fato nos entregamos a Deus e abrimos mão daquilo que nós gostamos e queremos e aquelas coisas que nós às vezes nos distraímos com ela. Nós geramos um foco e o nosso foco é Deus. Paulo dizia: o meu alvo é Cristo. Então, o segundo ponto para nós vivermos a vontade de Deus é um ponto de ser alguém inconformado. Presta atenção nessa palavra, inconformado.
Eu não estou dizendo a respeito, querido, daquela pessoa que reclama de tudo, daquela pessoa que nada está bom. Não, não é esse tipo. Eu estou dizendo de uma inconformação em relação a uma vida vazia, a uma vida sem sentido e a uma vida sem propósito. Em 2 Samuel, capítulo 23, no verso 11 e 12, diz assim: depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu, derrotou os filisteus, e o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Aqui, querido, no coração de um homem que defende, no coração de um homem que não aceita com que aquilo que é dele, aquilo que foi dado por direito a ele, a família dele, ser roubado. Então Samá se posicionou no meio do campo de lentilhas. Era ali que a sua família se alimentava, era ali naquele campo de lentilhas que eles trabalhavam. E ele se posicionou diante do campo de lentilhas e não se conformou. O texto está dizendo que o exército de Israel recuou, mas uma pessoa não recuou, querido. É sobre isso que eu estou falando, sobre ser uma pessoa inconformada, inconformada com um padrão mundano, inconformada com um casamento medíocre, com uma vida distante de Deus, com uma vida sem oração, sem busca pela presença de Deus, inconformado com a frieza, com a apostasia. E é disso que eu estou falando, querido. Uma pessoa que tem uma mente inconformada, ela é uma pessoa que de fato vive a vontade de Deus. O que você precisa hoje se inconformar na sua vida? Talvez o seu comportamento, as suas atitudes. Talvez você tenha vivido uma vida que está completamente vazia, a sua vida não tem sentido. É você parar e falar: eu não me conformo com uma vida sem sentido, pois Jesus me deu todo o sentido para viver. Se inconforme com esse casamento que não gera mais fruto, querido, que não tem mais unidade, que não tem mais cumplicidade. É sobre essas coisas que eu estou dizendo, mas não é uma revolta, mas é uma inconformação que vai gerar uma mudança. O que Samá fez? Samá não se revoltou, ele não culpou o exército de Israel e disse: ei, vocês estão fugindo, vocês estão me abandonando, vocês estão me deixando. Não, ele não fez isso. Ele se posicionou no meio do campo de lentilha e lutou por aquilo que pertencia a ele e à família dele. Talvez o que está faltando em nós é uma disposição em lutar, é uma disposição em buscar. Segundo Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, clamar, se humilhar e se arrepender dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, disse Deus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Querido, que você possa ser hoje uma pessoa inconformada com aquilo que não agrada a Deus e inconformado com uma vida sem sentido. E o texto diz que Deus deu vitória para Samá. Deus dá vitória para todos aqueles que não se conformam com o mundo, com o pecado, com o distanciamento dele. Então lute, querido, lute por aquilo que Deus te deu, lute por uma vida saudável, por uma vida que vai deixar um legado para essa geração. Lute incansavelmente para que você possa crescer na fé, romper e ser alguém que vai ter, de fato, a presença de Deus manifesta na sua vida. Lute pela sua família, lute pelo seu casamento, lute pelos seus filhos, lute porque Deus vai te dar vitória, porque você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. E um outro princípio também, querido, é transformação. Uma mente que se entrega, uma pessoa que se entrega, uma mente que não se conforma com aquilo que está errado, tem poder para transformar. Então é isso que Deus quer deixar para nós. Sede transformados pela renovação da vossa mente. Nós não somos conhecidos, querido, como um povo que apenas diz não ao pecado. Somos conhecidos também como um povo que diz sim à verdade. Por isso que eu digo, não é o ambiente que faz a diferença na nossa vida, mas nós fazemos a diferença no ambiente. Quando Jesus disse em Mateus 28:20, querido,
que ele iria, mas ele nos deixaria o Espírito Santo no chamado da grande comissão, quando ele disse que nós não estaríamos só. Eis que estou convosco todos os dias. Ele não está dizendo que você não teria luta, que você não teria dificuldade, que você não teria nenhum problema na sua vida, senão ele especificava. Ele disse, você vai passar por várias dificuldades, mas eis que eu estou com você todos os dias. Então a presença de Deus em mim é mais importante que o ambiente e no lugar que eu estou e a circunstância que está à minha volta. É a presença de Deus que vai fazer a diferença na sua vida, querido. Ao invés de você ser moldado por um ambiente, moldado por uma pessoa, tenha uma mente que transforme o ambiente no qual você faz parte. Então vamos lá, são 3 princípios hoje para nós, nesse quarto dia. Primeiro princípio, entrega. Segundo princípio, inconformação. Terceiro princípio, transformação. Que Deus te abençoe rumo a mais um dia de 21 dias de oração e jejum. Que Deus abençoe a sua família, a sua casa, que o Espírito Santo dê para você sabedoria. Um grande abraço, querido. Deus te abençoe.